Tô aqui pra fazer um desabafo. Senti muita vontade de gravar esse vídeo. Eu tava vendo um vídeo no Instagram de uma pessoa, de uma menina, e me deu muita vontade de compartilhar a minha experiência, porque eu sei que existem muitas mulheres que passam por isso, ou que já passaram, e vai entender exatamente o que eu vou falar aqui, e a dor, né? A dor, ela fica às vezes por um tempo amenizada, mas ela existe ainda dentro da gente, porque a gente é sensível, a gente é mulher. E a gente não planeja que isso acontece, né? Ninguém planeja ter um aborto. Mas enfim, eu quero contar minha experiência pra vocês, porque muitas pessoas me perguntam, Rafaela, quando eu toco nesse assunto, fala, Rafaela, como que você já engravidou? Eu nunca soube disso, porque eu não quis explanar sobre isso no momento, naquele momento, não quis falar pra todo mundo. Foi algo muito delicado pra mim, eu precisei de um tempo para digerir todo o assunto. Mas graças a Deus que hoje eu entendi o propósito de Deus na minha vida naquela época, para que hoje eu tivesse paz, tivesse entendimento do porquê. Então vamos lá. Há 4 anos atrás, esse mês de novembro fez exatamente 4 anos da minha coletagem, do meu amor espontâneo. Eu engravidei. Na época eu tinha um namorado, e eu acabei engravidando. Não foi uma gravidez planejada, não era casada. Foi uma gravidez, vamos dizer assim, que de alguns erros, porque eu também não acredito naquela coisa que a pessoa engravidou sem saber. Eu não acredito, tá, gente? Eu tô julgando ninguém, não. Porque muita gente fala assim, ah, mas fulano engravidou e como? Eu não sei, gente. Quem engravida sabe muito bem dos erros que a gente faz como mulher, né, de muitas vezes não tomar remédio, enfim, são vários erros. Mas eu engravidei. Na primeira instância, gente, eu vou ser bem sincera, na primeira instância eu fiquei muito preocupada. Fiquei muito preocupada, porque eu meio que morava, né, eu morava com a família do meu namorado na época, e eu fiquei muito preocupada do que as pessoas iam pensar de mim, o que a sociedade ia fazer quando soubessem disso, o que eles iriam falar de mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito sistemática. Na verdade, eu sou uma pessoa muito sistemática. Eu sempre acho que as pessoas estão pensando o pior de mim, estão pensando em coisas. E naquela época eu pensei a mesma coisa. Falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou falar? Como que eu vou expor pra todo mundo isso? Não, e tipo, gente, quem engravida e descobre assim, sem estar planejando, são N medos. É muita coisa que vem de uma vez só na nossa cabeça, enfim. Eu engravidei, fiquei muito preocupada, mas aí a gente conversou com a família dele, e foi bem tranquilo, porque todo mundo começou a apoiar, foi muito de boa. Aí os meus amigos, que eu tava com medo de contar, quando ficaram sabendo, super apoiaram. Todo mundo começou a ficar muito feliz com a novidade, não sei o que, não sei o que lá. Daí, o que aconteceu? Eu era muito nova, apesar de ser só 20, de eu ainda ser nova. Naquela época eu ainda era bem mais nova. Hoje eu tenho 25 anos. Naquela época eu só tinha 21 anos. E a minha mente não é a mesma mente de hoje. Eu amadureci muita coisa na minha vida. Já passei por muitas experiências que eu também quero compartilhar aqui no canal em breve. Porque esse aqui vai ser um quadro novo, que é o quadro de desabafo, papo sério, que eu quero falar com vocês sobre situações da minha vida que já aconteceu, que poucas pessoas sabem também. Mas enfim, daí, como eu era muito nova, não tinha muito entendimento, sabe? Gente, eu acho muito engraçado, porque pensando hoje, eu olhava pra trás e pensava exatamente assim, que gravidez era tipo assim, cara, gravidez, a pessoa engravidou, não existem fatores pra poder perder tão fácil. Na minha mente, eu achava que era meio que impossível, sabe? Meio que impossível a pessoa. Achava que era meio que impossível a pessoa perder. Eu não sabia que era tão assim, sabe? Que tinha riscos. Eu não tinha consciência desses riscos. Daí, eu não fiz ultrassom, não tinha plano de saúde, não trabalhava. Então, eu fui esperar o SUS. E o SUS
Demorou exatamente uns 2 meses para eles encaminharem a primeira ultra. E lá vai eu com a minha mãe fazer a primeira ultra. E muito ansiosa, muitas mulheres grávidas. E eu, uma gravidinha ali, né? Primeira viagem, me sentindo assim, muito feliz. Já tava amando meu bebê, já tava muito apaixonada pelo meu bebê. Eu lembro que eu conversava, eu falava, eu alisava a barriga, eu tava super feliz. Independente de quanto tempo tava, estava no início, eu amava demais. Porque, assim, uma coisa que eu aprendi com essa experiência é que quando a gente descobre que tá grávida, a gente vira mãe naquele primeiro momento, gente. Quando a gente descobre que tá grávida, a gente vira mãe naquele primeiro momento. Naquele primeiro momento já senti que eu era mãe. Quando eu fui fazer a minha ultravaginal, a minha primeira ultravaginal, eu descobri que o coração não estava batendo mais. E foi muito difícil, porque uma menina nova engravidou uma gravidez que não era planejada. Engravidez, foi ótimo, né? Vocês me desculpem aí que eu tô um pouquinho abaladinha pra falar esse vídeo, porque não é muito fácil. Eu nunca falei assim pra ninguém, assim, virtual, né? Nunca falei, primeira vez. Então, assim, foi uma gravidez que não foi planejada. Eu comecei a me bater um desespero muito grande. E o médico, ele não foi delicado comigo, ele não foi delicado, ele não usou palavras fáceis pra me dizer, ele simplesmente disse: seu coração não tá batendo, seu bebê tá morto. Gente, se você é um médico e tá ouvindo isso, não fala isso, porque as pessoas têm sentimentos e não é assim que funciona. Mas doeu muito, eu fui pro banheiro chorar com minha mãe e eu começamos a chorar juntas. E ele falou assim: repete o exame semana que vem e tal, que pode ser, né, que pode ter sido um erro, pode acontecer. E eu fui embora e eu falei: não, gente, eu tô grávida, é impossível não tá grávida, não tem como eu não tá grávida, é impossível, impossível. E fiquei naquela ansiedade. Semana que vem, chega logo, semana que vem eu quero fazer o outro ultravaginal, só que dessa vez eu ia fazer num lugar muito melhor, porque os aparelhos eram melhores, eram mais modernos. Fui fazer e lá a médica, com a maior delicadeza do mundo, virou pra mim e falou: olha, seu bebê, ele não tá com o coração batendo. Mostrou um outro exame e falou: olha, quando o coração do bebê bate, é assim que acontece. No seu caso, que seu bebê tá bem pequenininho, gente, eu tava de 2 semanas e meia. 2 semanas e meia não, gente. Meu Deus, tô nervosa. Eu tava de 9 semanas. Tava praticamente de 2 meses e meio. Eu ia pro terceiro mês, umas 2 semanas mais ou menos, ia pro terceiro mês. Desculpa pelo nervosismo, tá? Não é muito fácil falar isso não. Mas vamos lá. E ela disse que o tamanho desse bebê já era pro seu bebê estar batendo muito, o coração tá batendo muito forte e tal. E eu fiquei muito mal com aquilo, fiquei muito mal. Daí eu entendi porque ela me explicou que era má formação, me explicou que não tinha sido formado o cérebro e nem uma parte do corpinho, porque é uma das primeiras coisas que estaria pronta. Se fosse nascer, seria uma criança deficiente, é uma criança com problema na cabeça. Enfim, me explicou melhor. E daí eu entendi um pouco naquele momento que, apesar que não era aquilo que eu queria, Deus, ele estava cuidando de mim e do meu bebê, porque ele não queria que eu tivesse um bebê deficiente, nem queria que ele fosse uma criança deficiente. Talvez não teria estrutura emocionalmente, assim como eu não tinha estrutura financeiramente naquela época. E dali eu fiquei um pouquinho mais calma, chorei muito, mas eu fiquei um pouquinho mais calma do que da primeira semana, né, que eu fiquei muito apavorada. Daí eu fui. Gente, eu falo pra vocês que não foi fácil a experiência, porque depois eu fiquei quase um mês pra poder passar pela curetagem. Eu fiquei muito mal, porque eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa comigo, não poder ser mãe nunca mais. Porque eu ia pro hospital e meu útero ele não tava ainda pra poder fazer a curetagem, não tava dando passagem.
E eu passei, e eu não vou detalhar, porque senão o vídeo ia ficar muito grande, mas eu passei por muita coisa naquele período. Eu fui pro hospital, vazou muito sangue na hora de ir embora, pegando o ônibus. Quando eu desci do ônibus, saiu um monte de sangue. Eu desci do ponto, todo mundo olhando aquele sangue vazando de mim. E ainda não tinha dado ainda o ponto para poder fazer a curetagem e várias coisas. Chegou o dia da curetagem, depois de um mês mais ou menos, em novembro, chegou o dia da curetagem. O dia da curetagem foi o dia mais triste da minha vida. Foi o dia que eu fui pro hospital, ao contrário de todas as que estavam no quarto, elas estavam indo para ganhar, muito feliz o seu bebê. Eu estava indo para perder o meu bebê. Elas estavam vibrando, todas felizes, estavam gritando, tendo a dilatação, né, tendo... Gente, esqueci, desculpem. Elas estavam tendo, né, as dores, mas felizes porque iam ter o bebê no braço. E eu tava sentindo dor ali, contração, gente, contração. Eu tava sentindo contração pra perder. Sem poder beber água, sem poder comer nada durante um dia inteiro. Sem poder ir no banheiro. Vazando, evacuando sangue. E saía muito sangue, muito pedaço. E dentro, né, e a enfermeira vinha e limpava. E ia de novo, e a enfermeira vinha e limpava. E eu gritava de dor, porque a dor era uma dor muito, muito grande. E eu fiquei com muito medo, porque eu não tinha passado por aquilo ainda. Mas no final, quando eu fui pra sala de cirurgia e ele fez a curetagem, que eu apaguei, porque a anestesia foi geral, eu fui pro meu quarto e eu fui entendendo mais um pouco do que eu tinha que passar por aquilo, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, gente, independente de qualquer coisa. Rafaela, mas como assim? Você passou por uma coisa tão ruim, uma coisa tão dolorida e era a vontade de Deus, era a vontade de Deus. Gente, Deus, ele é lindo. Deus, ele cuida da gente de um jeito que a gente não entende. A gente é muito pequeno, vocês entendem isso? Que a gente é muito pequeno? Que a vontade de Deus, ela é tão maravilhosa que ela só que Deus, ele enxerga lá na frente, que a gente só enxerga naquele momento. Porque aquele momento eu tava assim, eu tava louca de raiva, misturada com muitos sentimentos ruins, porque eu não acreditava que aquele Deus que eu servia, que eu sirvo, era um Deus capaz de fazer algo tão ruim comigo. Mas aí, ao passar dos dias, eu fui entendendo que a vontade de Deus era aquela vontade de Deus na minha vida, porque Ele me amava. Porque um dia eu vou ser mãe, eu não sou mãe ainda, mas um dia eu vou ser mãe e eu vou poder contar um testemunho para muitas pessoas que talvez desistiram da escolha de ser mãe, porque passaram por muitas frustrações. Mas o meu sonho hoje é ser mãe. Eu sei que tudo é no tempo dele, não vai ser agora, vai ser no tempo dele, porque ele me prometeu. Mas a vontade dele é linda, é linda, é linda, é linda. E, gente, hoje eu entendo. Eu não vou falar pra vocês que eu sofro, eu não sofro, porque eu entendi a vontade dele pra minha vida. Mas às vezes eu fico muito mal, por lembrar, né, por ter sentido, por ter tido a experiência de ser mãe por um tempo do meu bebê que tá lá no céu. Que eu creio que ele tá lá no céu, lindo. E é isso.